Bom dia a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta a primeira turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Inicialmente, submeto aos pares a apreciação da ata da última sessão. Nada havendo a ser registrado, acrescentado, suprimido, dou-a por aprovada. Anuncio a seguir os processos, que serão alguns adiados, outros retirados de pauta. Número 1 da pauta está sendo retirado de pauta. Embargante Rui de Souza Gonçalves, embargado Banco do Brasil. Relator, desembargador João Ferreira. Este processo está sendo retirado para redistribuição. 2, Valdemiro Gueno e outros e Vanderlei Luiz Barbieri. Adiado o julgamento para a próxima sessão, razão de não ter chegado às minhas férias a tempo e encaminhado cópia do meu voto aos demais pares, como me foi solicitado na última sessão. 12. Está sendo adiado o julgamento em face da ausência justificada do desembargador relator, desembargador Orlando Perry, o suscitante juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Sinop, suscitado juiz da 3ª Vara Civil da Comarca também de Sinop. 18, adiado o julgamento em face da ausência justificada do relator, também o desembargador Orlando de Almeida Perry. Embargos de declaração, embargante A. Patrick do Amaral e Companhia Limitada, e embargado Enésio Martins de Araújo. Processo a seguir está sendo dado preferência na ordem da pauta, em razão da convocação extraordinária do desembargador Juraci Pessiani, em razão da suspeição do impedimento do desembargador João Ferreira. É o número 15 da pauta, é o mandado de segurança 113.577, comarca de Aripuanã, impetrante Braz Martins, impetrado, excelentíssimo senhor desembargador, relator do recurso de agravo de instrumento número 89.487/2002. Com a palavra, a relatora, eminente desembargadora Marilce Andrade Adário. Igreja Turma, trata-se de mandado de segurança manejado por Braz Martins contra ato judicial tido como arbitrário, proferido pelo excelentíssimo senhor desembargador relator do recurso de agravo de instrumento 89.487/2012, que, ao receber o agravo de instrumento interposto pelo impetrante, converteu-o em agravo retido, na forma do artigo 527.2 do Código de Processo Civil. Sustento o impetrante que, referido ao agravo de instrumento interposto pelo autor do mandamos, atacou a decisão emanada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizado em desfavor de Ságuas Moraes Souza, Carlos Alberto Abicalil e Silvio Adriano dos Santos, que indeferiu o pedido de decretação de revelia dos agravados. Em suas argumentações, o impetrante aduz violação ao seu direito líquido e certo e ocorrência de prejuízo irreparável, pois, a permanecer a conversão em retido do agravo de instrumento interposto, os recorridos poderão se utilizar de todos os expedientes processuais, inclusive contestar a ação de indenização, razão pela qual entende que a decretação tardia da revelia seria inócua. Assim, invocando afronta aos princípios da economia processual e celeridade, o impetrante reitera que de nada servirá a interposição na forma retida para vincular a pretensão de decretação de revelia, que seria examinada somente depois da sentença. Por fim, requer a concessão da segurança para que o agravo de instrumento seja processado na forma de instrumento. Ausente pedido de liminar. As informações foram prestadas pela autoridade coatora. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Wilson Vicente Leão, opina pela denegação da ordem. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantido o parecer. A palavra de volta ao eminente relator. A ordem deve ser denegada.
o impetrante se insurge contra a decisão que converteu o agravo de instrumento em retido, sustentando que a apreciação da questão envolvendo a revelia dos agravados, somente após a sentença, estará prejudicada. Pois bem, na hipótese, o mandado de segurança impugna a decisão do relator de agravo de instrumento que o converteu em retido ao fundamento de que a decisão não era suscetível de causar à parte risco grave ou de difícil reparação. Entretanto, a decisão em comento não pode ser considerada teratológica ou manifestamente contrária à lei, pois o indeferimento do reconhecimento da revelia dos agravados não apresenta risco ao recorrente. Ao reverso, fora proferida em consonância com o artigo 527.2 do Código de Processo Civil, que dispõe que, recebido o agravo no tribunal, o relator converterá o agravo de instrumento em retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida. Saliente-se, sobretudo, as informações acostadas às folhas 199 e 200, na qual a indigitada autoridade coatora assim sintetizou sobre a controvérsia. Verbis. Aspa, o impetrante ajuizou a ação de indenização por danos morais em 7/11/2007, mas esta foi julgada extinta com o julgamento do mérito pelo reconhecimento da prescrição. A sentença foi reformada pelo Egresso Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação número 64.388/2008. O impetrante sustenta que os agravados tomaram conhecimento do conteúdo da petição inicial quando apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação, de modo que o prazo para apresentar contestação deveria ter se iniciado quando da intimação em segunda instância. Diante disso, requereu o reconhecimento da revelia dos agravados, pois a contestação não teria sido protocolada no prazo legal. Com efeito, reconheço também a teratologia da tese esposada, bem como a inexistência de prejuízo ao impetrante, por se tratar de matéria relativa à atividade probatória afeta ao juiz da causa. Digo eu, assim, resta evidente que não se verifica a possibilidade de dano irreparável, de difícil e incerta reparação, a prevalecer a decisão que converteu o agravo em retido. Isso porque a presunção de veracidade decorrente da revelia, teor do artigo 319 do CPC, é apenas relativa, devendo o juiz atentar para os elementos probatórios presentes nos autos, perquirindo a verdade real dos fatos no intuito de proferir seu julgamento com maior confiabilidade e convencimento. De mais a mais, a revelia por si só não enseja necessariamente a procedência do pedido. E aqui eu cito jurisprudência nesse sentido, peço vênia para o propósito da leitura, e prossigo. Se não bastasse, não é de se olvidar que, a teor do previsto no parágrafo único do artigo 322 do CPC, o revel poderá intervir em qualquer fase do processo, requerer provas e se manifestar. Contudo, os prazos correrão em cartório independentemente de intimação. E aqui cito também jurisprudência e doutrina acerca do 322 do CPC, que o revel pode, sim, intervir em todos os atos do processo, independentemente de intimação, requerer provas e participar de atos, inclusive de audiência. Logo, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, tem que deve ser denegada a ordem na hipótese dos autos, já que não foi demonstrado onde reside a ilegalidade ou abusividade da decisão impugnada, capaz de torná-la teratológica e de causar-lhe os danos irreparáveis ou de difícil reparação, inexistindo, assim, direito líquido e certo a ser amparado pelo remédio constitucional. Pelo exposto, eu denego a segurança. É como voto, senhor presidente. Denegada a segurança pela eminente relatora, pelo voto, primeiro vogal do desembargador Juraci. Estou de acordo, senhor. Eu também estou de acordo. Desembargador Clarice. Acompanho a relatora. Proclamo o resultado. Unanimemente, nos termos de voto da relatora, em consonância com o parecer ministerial, denegar a segurança. De preferência do Dr. Raimar Botega, é o número 4 da pauta, é o agravo regimental 2009-2013, agravante Algemir Tonelli e sua esposa, agravado Sebastião Pereira do Lago e outras, e Itamar de Mello e sua esposa. Relatora é a eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva, a quem eu passo a palavra. É o 4 da pauta.
Egrégia turma, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por Algemir Tonello e sua esposa, em face da decisão de folhas 2476/2485, proferida no recurso de apelação número 90982/2011, em que o relator, desembargador Marcos Machado, inadmitiu os embargos infringentes opostos em face do acórdão prolatado pela primeira Câmara Civil. Aduziram que, apesar de os membros que julgarem o recurso de apelação 90.982/2011 tenham reformado a sentença de primeiro grau e ordenado a reintegração da posse em favor dos requeridos, divergiram no tocante à extensão e localização da área a ser reintegrada, o que enseja o ajuizamento dos infringentes. Asseveraram que o relator, desembargador Marcos Machado, concluiu que a extensão da área é de 2.389 hectares, ao passo que o revisor, desembargador João Ferreira Filho, reconheceu que a área devida corresponderia a 1.800 hectares. De outro vértice, o vogal desembargador Orlando de Almeida Perry determinou a reintegração na posse, restrita apenas a 30 hectares. Forte no argumento de que é possível a interposição de embargos infringentes quando ocorre divergência quantitativa entre o voto vencido e os vencedores, pugnaram pela reforma da decisão invectivada e o respectivo processamento do recurso. Além disso, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao acórdão objeto dos embargos infringentes nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil até o exame do mérito da questão. É o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir, não há parecer ministerial. Pois bem, colhe-se do acórdão que os requeridos Itamar de Melo Loi e Elizabeth Cortez Loi, inconformados com o ato sentencial favorável aos requerentes, interpuseram apelo com o objetivo de reformar o decisum e se verem reintegrados na posse de 1.089 hectares situados na Fazenda Campo Alegre, município de Campo Verde. Referida área estaria localizada às margens do rio Aricá, próximo da estrada Cuiabá-Rondonópolis e do entroncamento com a cidade de Primavera. Os requeridos Sebastião Pereira do Lago e Iraci Carvalho do Lago também recorreram da sentença, a fim de obter a posse de 50% da área pertencente à Fazenda Campo Alegre, ao argumento de que são cessionários hereditários desta área. O relator do recurso de apelação, desembargador Marcos Machado, deu provimento a ambos os apelos e reformou a sentença de primeiro grau. De conseguinte, ordenou a reintegração na posse das áreas descritas na escritura pública de cessão de direitos hereditários de folhas 483/484 em favor de Itamar de Melo Loi e Elizabeth Cortez Loi, bem como a reintegração na posse da área contida no instrumento particular de permuta de imóveis em benefício de Sebastião Pereira do Lago e Iraci Carvalho do Lago. No entanto, não descreveu qual a extensão da área no voto condutor. O revisor, desembargador João Ferreira Filho, acompanhou o voto proferido pelo relator no tocante ao provimento dos apelos e determinou que a reintegração da posse fosse correspondente à extensão de 1.800 hectares. Já o eminente vogal, desembargador Orlando de Almeida Perry, embora tenha dado provimento aos dois recursos, após detida análise dos mapas desenhados pelos peritos que oficiaram no feito, concluiu que, na verdade, a área pertencente aos requeridos Itamar de Melo Loi, Elizabeth Cortez Loi, Sebastião Pereira do Lago e Iraci Carvalho do Lago equivale a aproximadamente 30 hectares, entre aspas, os quais deverão ser identificados a partir dos mapas e laudos técnicos produtivos na primeira perícia, fecho aspas, página folha 2129. Assim,
À unanimidade, a primeira Câmara Civil rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito por igual votação, proveu os recursos dos requeridos: Itamar de Melo Loi, Elizabeth Cortez Loi, Sebastião Pereira do Lago e Iraci Carvalho do Lago. No entanto, não houve consenso quanto à dimensão do imóvel litigioso a ser reintegrado. Em sede de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, a primeira Câmara Civil manteve incólume o mérito da questão e apenas permitiu a inclusão de Salvador Leandro do Nascimento e de Gerailta Feliciano Nascimento como beneficiários do provimento recursal. Inconformados, os requerentes interpuseram embargos infringentes, alegando que os apelos reformaram a sentença proferida na instância de piso. E, embora o julgamento tenha sido unânime no tocante ao reconhecimento do direito à posse em favor dos requeridos, há flagrante divergência no tocante à extensão, delimitação e localização da área. Em suma, os requerentes buscam a prevalência do voto vencido, no qual o douto vogal reconheceu que a área a ser reintegrada é de aproximadamente 30 hectares. As contrarrazões estão às folhas e folhas. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade dos infringentes, em especial a existência da alegada divergência, o relator inadmitiu-os. Fundamentou que não basta que o acordo reforme a sentença da instância singela, pois é necessário que o voto divergente, nesse caso do eminente vogal, seja no mesmo sentido do ato sentencial de primeiro grau. E como o posicionamento vencido não corroborou a conclusão do juízo aquó, haveria óbice intransponível para admitir os embargos infringentes. Pois bem, é disso que há duas hipóteses de divergência que poderão ocorrer quando do julgamento do colegiado: quantitativa e qualitativa. A divergência quantitativa diz respeito ao desencontro de pensamento acerca da estipulação dos valores da obrigação, delimitação diária, quantificação da coisa, etc. Ao passo que, na divergência qualitativa, a discordância se circunscreve à substância ou ao alicerce da prestação jurisdicional. No caso judicializado, os requerentes arguíram que há divergência atinente ao quantitativo da área a ser reintegrada, de maneira que isso, por si só, legitima o ajuizamento dos infringentes, a meu ver, a fim de prevalecer o voto proferido pelo vogal do recurso de apelação. Com efeito, os embargos infringentes caracterizam-se por ser recurso que privilegia o voto vencido, quer dizer, é em razão deste que a questão divergente é submetida à nova apreciação pelo colegiado, que tem quórum maior. Além do mais, insta salientar que o artigo 530 do Código de Processo Civil não exige que, para o cabimento dos infringentes, seja necessário que o voto vencido esteja em simetria com a sentença de primeira instância, reformada em grau de recurso. Apenas exige-se desacordo conclusivo, total ou parcial. Em outras palavras, apura-se a divergência quanto à conclusão do julgador no caso concreto. Ou seja, o que interessa para fins de delimitar o âmbito da discordância é o desfecho do voto vencido e não seus fundamentos, vale dizer, importa somente o aspecto quantitativo e não o qualitativo. Como dito, o aspecto qualitativo representa o fundamento da decisão e, por esse motivo, não limita os julgadores à sua análise, estando perfeitamente possibilitada a apreciação de outros argumentos que levam à mesma conclusão esboçada no voto vencido. Trago aqui as lições de Nelson Nery Júnior, que peço licença para poupá-los da leitura, e ainda as lições de Barbosa Moreira, que diz que o pressuposto para a oposição dos embargos infringentes reside na divergência de qualquer dos pontos que a turma julgadora deva decidir. Assim, para configurar desacordo, basta que qualquer dos membros do órgão julgador emita voto diferente dos outros. Não é necessário que vote no sentido oposto. Em Comentários ao Código de Processo Civil, 11ª edição, Rio de Janeiro, Forense, página 526.
Esse posicionamento é pacífico na jurisprudência, em especial no STJ. Trago aqui 2 arestos no sentido de que o julgamento dos embargos infringentes deve necessariamente cingir-se à questão da divergência. Por outro lado, o efeito devolutivo diminuto do recurso não impede que a parte embargante, visando a prevalência do voto minoritário, utilize ampla argumentação. STJ é no RESP 2270 do Rio de Janeiro. Trago ainda notas ao 530 do CPC na obra de Teotônio Negrão, que diz o seguinte, aspas, artigo 530, 14, a medida da divergência é quantitativa e não qualitativa. Nos limites do voto vencido, a devolução é total, podendo os embargos serem recebidos por outro fundamento, contanto que a conclusão se contenha dentro dos limites quantitativos do voto divergente. Assim, a dissidência de votos que autoriza a intenção do recurso de embargos infringentes é a que se colhe do voto vencido, de modo a viabilizar a sua prevalência no juízo de retratação, não seus motivos e fundamentação. Ou a divergência que enseja o uso dos embargos infringentes é identificada pelo exame das conclusões do julgamento, sendo cabíveis quando o dispositivo do voto vencido for diverso do recurso majoritário. Nesse aspecto, no caso em análise, prossigo eu, se a conclusão do relator, do revisor e do vogal é divergente quanto à extensão e à localização da área a ser objeto da reintegração em favor dos requeridos, é prudente que tal ponto seja reapreciado pela turma de câmaras cíveis reunidas, sobretudo porque a parte final do artigo 530 do Código de Processo Civil dispõe que, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria da divergência. Pelo exposto, a meu sentir, a decisão agravada merece reforma, a fim de possibilitar o processamento dos embargos infringentes opostos pelos requerentes relativamente à divergência anunciada, qual seja a extensão e a exata localização da área litigiosa, sobretudo porque a tempestividade do recurso foi apreciada e configurada. Posto isso, dou provimento ao agravo para reformar a decisão que inadmitiu os embargos infringentes e permitir o seu processamento tão somente no que pertine à extensão e localização da área a ser reintegrada em favor de Itamar de Melo Loi, Elizabeth Cortez Loi, Sebastião Pereira do Lago e Iraci Carvalho do Lago. É como voto. Desembargador Marcos Machado. Presidente, eu acredito que eu esteja, de alguma forma, impossibilitado de votar, porque, veja, Vossas Excelências, a minha decisão, ela foi proferida. Eu quero justamente justificar, acho que a minha impossibilidade de votar. Minutinho só, doutor Botega, um minutinho. Bom, eu quero primeiro registrar, Excelências, que a decisão proferida por mim, ela foi um desafio. Eu estava chegando ao tribunal com a formação no direito agrário e o processo tem 2 dezenas de volumes, mais de 20 anos de demanda, e isso me levou a necessariamente espalhá-los ao chão e estourar, inclusive, o prazo do CNJ para poder concluir esse entendimento que foi lá proferido. E eu, surpreendentemente, recebi uma suspeição por ter interesse pessoal na causa. Vejam, Vossas Excelências, que além de não conhecer nenhuma das partes, muito menos advogados, nem mesmo como promotor e secretário de Estado, eu estabeleci qualquer vínculo no município de Campo Verde. Quero crer que, se houve erro em procedendo ou erro em judicando, os embargos infringentes, na admissão dos embargos infringentes, por certo, esse colegiado irá corrigi-lo. A minha posição já foi rejeitada na exceção, mas eu acredito que
eu não posso, tenho que me abster de votar nesse momento. E digo isso porque a ética é um atributo moral que nem todos os homens a têm. Verdade ou mentira são opções de conduta que cada qual escolhe uma ou outra nas suas relações humanas. E eu não estou aqui para trazer desconforto para a atividade da advocacia, muito menos dúvida da minha atuação em relação a quem quer que seja. Então, eu quero crer que eu devo me abster de votar e trarei, se for o entendimento da maioria, esse entendimento, né, sobre a divergência quantitativa da área, né, dentro da classificação trazida pela douta relatora, mesmo porque entre eu e o revisor não houve divergência da área, mas, nesse raciocínio, eu vou estar aí absolutamente voltado ao colegiado. Então, com essas considerações, eu me abstenho de votar neste agravo e quero crer que não há necessidade dessas iniciativas que representam para mim uma patifaria. É o meu registro. Eu penso que já... Senhora Presidente, gostaria dessa questão de ordem, porque, na verdade, a abstenção do desembargador Marcos Machado não na verdade, há dois impedimentos. Uma exceção de suspeição, que ele já colocou, que terá que ser julgado, e, segundo, a parte final do parágrafo 2º do artigo 248 do Regimento Interno, diz claramente que o relator da apelação que proferir a decisão de inadmissão não vota na decisão que aprecia o agravo regimental em relação a essa decisão. Queria apenas que constasse essa questão de ordem, porque não é uma questão de se abster ou não de votar, é uma questão de legalidade do procedimento. Obrigado, senhores. Prossigo colhendo os votos. Segundo vogal, desembargador João Ferreira. Eu voto com a relatora. Desembargadora Marilce. Senhora Presidente, eu recebi memorial e fiz uma análise da insurgência recursal e não tenho dúvida nenhuma em acompanhar a douta relatora, não obstante os fundamentos da decisão recorrida. Houve, sim, consonância com o voto vencido, absoluta consonância do voto vencido com relação à sentença proferida em primeiro grau, não obstante uma pequena divergência quantitativa da área. Portanto, acompanho o eminente relator. Eu também quero dizer que recebi os memoriais e, acompanhando o raciocínio esposado naquela peça e no voto da eminente relatora, cheguei à conclusão que razão assiste ao voto articulado pela eminente relatora e, por isso, vou acompanhá-la. Assim, eu proclamo o resultado. Unanimemente, nos termos do voto da relatora, proveram os agravos. O desembargador Marcos arguiu, se absteve de votar. Três da pauta. Embargante Bento Ferraz Pacheco, embargado Google Brasil Internet Limitada e excelentíssimo senhor desembargador relator do recurso de agravo de instrumento número 23552/2012, Pontes e Lacerda. Desembargadora Clarice, a relatora, está com a palavra. Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes opostos por Bento Ferraz Pacheco em face do acórdão proferido no agravo regimental número 45718/2012, que, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso. Sustenta o embargante que o acórdão merece ser modificado ante a ocorrência de contradição, pois o julgado não observou que o recurso especial 7338/2012 foi declarado deserto, de forma que o agravo regimental deve ser provido com a revogação da liminar proferida no mandado de segurança 37877/2012,
impetrado pelo embargante que suspendeu a execução provisória das astrentes. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos a fim de que seja sanada a apontada contradição. A embargada Google Brasil Internet Limitada ofereceu contrarrazões ao relatório. Bom, Pois bem. apareceu a excelência, prossiga. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos do artigo 535 da Lei Adjetiva Civil, que enumero e prossigo dizendo: não obstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vem admitindo, excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes e modificativos quando se pretenda utilizar do recurso com o objetivo de produzir modificações na decisão recorrida. Nesse contexto, esses casos excepcionais, como leciona Marinoni, são identificados, em regra, como decisões teratológicas e absurdas, em que é evidente o descompasso da decisão com o direito incidente na espécie ou com os fatos correspondentes. Na hipótese, ressai dos autos que a decisão embargada teve como base a pendência de análise de recurso especial e extraordinário, motivo pelo qual negou o provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante. Ocorre que da decisão denegatória do recurso extraordinário, a embargada recorreu, consoante petição juntada às folhas 140 TJ, e não há nos autos prova de que essa decisão tenha transitado em julgado. Assim, no julgamento do recurso, foram apreciadas todas as questões trazidas pelo recorrente e, portanto, não há falar em modificação do acórdão ou contradição, eis que não se trata de erro evidente desse colegiado, mas de clara intenção de estabelecer nova discussão acerca da matéria já enfrentada, pretensão que não pode ser acolhida ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal, pois não fez prova das suas alegações. Nesse sentido, trago doutrina e jurisprudência, que peço licença para poupá-los da leitura, e prossigo dizendo, posto isto, por ser nítida a pretensão do embargante de retomar a discussão do que já foi decidido, a fim de provocar a modificação do julgado, o que não é possível na espécie, desprovejo os embargos declaratórios e mantenho incólume o acórdão proferido, por não vislumbrar na espécie a alegada contradição. É como voto. Desembargador Marcos. Desembargador João. De acordo. Desembargador Marilce. De acordo. Eu também estou de acordo. Unanimemente, estamos do voto da relatora, desprover os embargos. Desembargador João Ferreira, 5 da pauta. Rísio Francisco Carvalho Leite e Malk Aziz Ide. Vossa Excelência tem a palavra. Olha, aqui é bem simples, eu vou resumir, mas se quiser eu faço a leitura do voto. Isso aqui foi uma ação de interdito proibitório que o autor dessa rescisória, Rísio Francisco Carvalho, entrou contra Maus Aziz e Ide. Essa ação foi julgada improcedente, depois de perícia, etc., foi julgada improcedente. Ele apelou. Na segunda Câmara, sob a relatoria da desembargadora Maria Helena Povas, o recurso foi desprovido, a sentença foi mantida, agora entra com a rescisória. E a discussão tanto é a mesma, há uma preliminar nesse sentido, que ele está fazendo 10 horas um recurso, e o parecer da Procuradoria, inclusive, é nesse sentido. Se quiser, eu faço a leitura. Mas eu reexaminei o caso, não sei se mantém o parecer. Mantém o parecer, né? Então, nessa mesma linha, eu estou julgando improcedente a ação, até rejeitei a preliminar, para ir logo no mérito. E faço o reexame da matéria, inclusive transcrevo até trecho do voto da Maria Helena. Foi feito perícia, inclusive, comprovou que não havia realmente aquela ameaça de torbação, ou seja, não havia os pressupostos da ação. Então, eu estou julgando improcedente a rescisória, 10% de honorário sobre o valor da causa e condenando aquela perda do depósito. Bom, parecer também pela extinção do feito, voto do eminente relator parecer pela extinção. Mas eu rejeitei a preliminar e preferia enfrentar logo o mérito. Por isso que minha conclusão é rejeitei a preliminar e enfrentei o mérito. E o mérito improcedente. Eu colho o voto da desembargadora Marilce. A princípio eu tinha entendido pela
pelo acolhimento da preliminar, né? Extinção já, mas eu revejo e realmente não nem consegui nas notas taquigráficas, mas eu acompanho integralmente o ministro Relator. Eu também acompanho. Desembargador Clarice? De acordo. Desembargador Marcos? De acordo. Unanimemente, os termos de voto do relator em consonância com o parecer. Oi? Foi improcedente. Mas o parecer... Em dissonância, então, com o parecer, né? Rejeitar a preliminar e, no mérito, improver o recurso. 6 da pauta, desembargador João Ferreira, conflito de competência, suscitado juiz da segunda vara da Comarca de Nova Mutum, suscitado juiz da segunda vara da Comarca de São José do Rio Claro. Com a palavra. Eu vou ler aqui. Apareceu, viu? Apareceu. Pela procedência do conflito. Procedência, conflito. Mantido o parecer. Conflito negativo de competência, ação de busca e apreensão proposta no foro do domicílio do devedor, mudança de domicílio, endereço, mudança posterior de acordo, antes da citação, irrelevância, competência já fixada quando dá proposto da ação, CPC artigo 37, conflito procedente. Nesse sentido, Ministério. Desembargadora Marilce. De acordo, eu também estou de acordo. Desembargador Clarice. De acordo. Desembargador Marcos, unanimemente, os termos do voto do relator em consonância com o parecer, julgar procedente o presente conflito. 7 da pauta, rescisória 50.314, Água Amazônia Produtos Agropecuários Limitada e réu André Belandi. Desembargador João Ferreira, relator, revisora, desembargador Marilson. O parecer é pela improcedência da ação rescisória. Mantido o parecer já antecipadamente, desembargador João. Passa a palavra a Vossa Excelência. Olha, realmente não tem como, no meu ponto de vista, reconhecido do Ministério Público, não tem que ser outra decisão, não sei essa de improcedência. Aqui foi o seguinte, a Agroamazônia, esse cidadão aqui, o réu dessa ação rescisória, comprou produtos na Agroamazônia e emitiu cheques, tá? A Agroamazônia entrou com a execução dos cheques, 3 cheques, mostrando atrás carimbo de devolução dos títulos sem provisão de fundos. O réu disse, olha, na verdade, aí ele embargou a execução, na verdade, esses títulos nunca foram apresentados à compensação bancária, nem sequer na boca do caixa, e esses carimbos são falsos. A Agroamazônia falsificou esses carimbos aí. Isso foi provado em perícia. Tanto em perícia que os carimbos eram falsos e que também o Banco do Brasil, o Banco Sacado, emitiu a declaração de que os cheques nem sequer foram apresentados ou em boca de caixa ou em compensação bancária. Aí o que ele fez? Ele entrou, a execução foi extinta, obviamente, porque os títulos eram exequíveis, certo? E ele, então, alegando dano moral, ingressou com a ação de execução de dano moral. E a Agroamazônia foi condenada a pagar R$17 mil de dano moral. É contra isso aqui que ela está entrando com a rescisória, relegando. Eu não vou, só se me obrigarem a fazer, mas eu não vou ler todo esse voto que eu fiz, entendeu? Dizendo que realmente não tem procedência essa ação. É como o Ministério Público concluiu também. Certo? A prova da falsidade é patente. Mas eu falo, mas depois eu entrei com a ação monitória e fui vitória. Mas tudo bem, mas aí já é outra situação. Realmente depois ela entrou com a ação monitória, porque já estava até prescrito os cheques, mas quando ela propôs de ingressar com a execução de sequer que foi apresentados ao banco, ela agiu ilicitamente. Então, a condenação por ato ilícito é patente, está muito evidente. Eu estou julgando improcedente a rescisória. Eu cheguei à mesma conclusão. O que ocorreu depois, realmente, não tem o que ser trazido aos autos aqui. O que importa é se está presente aqui uma das hipóteses do 485 para rescisão. Não verifiquei o meu voto aqui pela improcedência do pedido. Eu, antes de proferir meu voto, apenas consulto o eminente relator, também a revisora,
Se nós admitirmos essa tese de que esses carimbos eram falsos, de que o pedido é absolutamente extravagante dentro da ótica das provas carreadas aos autos, nós teremos que forçosamente admitir a litigância de má-fé, ou não? Já teve uma decisão judicial transitada em julgado que mostrou que realmente é falso. A coisa é a pessoa entender numa lide temerária e coisa lá. Outra coisa é falsificar documentos a fim de obter vantagem junto ao judiciário. E essa é a minha dúvida que eu consulto aos meninos. Foi objeto de indenização por dano moral toda essa situação. Então, aqui acho que não comporta. Então, eu vou acompanhá-los. Desembargador Clarice? De acordo. Desembargador Marcos? De acordo? Proclamo assim o resultado. Unanimemente, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial, julgar improcedente a rescisória. 8 da pauta. Desembargador Marcos Machado. Conflito de competência 65336, juízo de direito da Vara Única da Comarca de Vera, é suscitado juízo de direito da segunda Vara Civil da Comarca de São José do Rio Claro. Vossa Excelência tem a palavra. O suscitante argumenta que não tem competência para julgar a ação de busca e apreensão porque o foro competente é aquele na qual a ação foi proposta, que as normas do CDC não seriam aplicáveis porque o declínio da competência prejudica o interesse do consumidor. O cumprimento da liminar de busca e apreensão e a citação do réu poderão ser efetuados por intermédio de carta precatória. O órgão suscitado declinou sua competência ao considerar que a lide envolve relação de consumo e deve ser processado no foro do domicílio do devedor, em cumprimento ao disposto no Código de Defesa do Consumidor e aos princípios de celeridade, economia processual, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo. Parecer da Procuradoria de Justiça pela procedência e eu estou acolhendo a orientação ministerial para julgar procedente o conflito. Procedente o conflito em consonância com o parecer. Desembargador João. De acordo. Desembargador Marilce. Eu também estou de acordo. Desembargador Clarice. Acompanho. Unanimemente, os termos do voto do relator em consonância com o parecer, julgar procedente o conflito. 9. Da minha relatoria, conflito de competência 81090, juízo da 6ª Vara da Comarca da Capital e juízo da 2ª Vara de Direito Bancário da Comarca da Capital. O juiz da 2ª Vara de Direito Bancário, com fundamento no provimento 04, declinou da competência determinando a remessa do feito ao juízo civil competente, tendo sido os autos distribuídos para a 6ª Vara Civil da Capital, cujo juiz titular suscitou o conflito. O provimento 04 do Conselho da Magistratura outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como as execuções de contrato, financiamento, monitórios, busca e apreensão, revisão do contrato bancário, etc. A bem da verdade, aqui há uma dissonância do meu voto com o parecer ministerial. O parecer ministerial, eu estou julgando incompetente e declarando a competência do juiz da 6ª Vara para processamento do cumprimento de sentença. E o parecer é pela procedência. Não é verdade? Eu estou dizendo que a ação originária do título exequendo teve por objeto as diferenças de correção monetária do plano verão, onde foram analisadas todas as matérias de natureza bancária, de sorte que não há que falar-se em competência da vara especializada para o processamento do cumprimento de sentença, pois após o trânsito julgado da sentença executada, a matéria atinente aos expurgos inflacionários não é mais afeta ao cumprimento do julgado, enquadrando-se, portanto, em causa de natureza eminentemente civil. É aí que eu estou em dissonância com o parecer. Esse seu nome pela livre distribuição. Isso. O juiz da 6ª também se diz ele que suscitou. Então, contando em procedência também, né? Esse é o consenso. É o consenso. Na exceção dos guarda-marcos, né?
Desembargador Marcos. Mas eu já disse que meu propósito, na verdade, intimamente, até pelo estudo que eu fiz também, acredito que todos fizeram, mas as razões me parecem que a especialidade ela devia predominar sobre o gênero. Eu não entendo como nós podemos conceber essa distinção, essa situação igualitária, né, de várias, quando diante da especialidade. Mas eu já me posicionei na sessão passada, meu propósito colegiado, né, de não ter opiniões particulares, acadêmicas. Então eu vou me render, até porque era só nós dois, desembargadora Maria, que estávamos com esse propósito. Eu acompanho a Vossa Excelência. Desembargador João. Desembargador Marilce, também está de acordo, então eu proclamo o resultado. Unanimemente, os termos de voto da relatoria, em dissonância com o parecer, julgaram improcedente o conflito. 10 da pauta, conflito de competência 86182. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Única da Comarca de Nobres e excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro. Desembargadora Marilce relatora, eu vou, já que sei que vamos pelo resumo, eu já vou antecipar o parecer pelo reconhecimento da competência do juiz suscitado. Então, eu estou indo contrariamente ao parecer. O autor da investigação de paternidade, ele residia na comarca de São José do Rio Claro. E depois de 5 anos de tramitação do feito, o menor mudou-se para Nobres. E o juiz condutor do feito de São José do Rio Claro encaminhou o processo para Nobres, depois de 5 anos de tramitação. O juiz da comarca de Nobres foi quem arguiu esse conflito negativo de competência, dizendo que deve ser aplicado o artigo 87 do Código de Processo Civil, não podendo haver a mudança ou a modificação de competência. O parecer é nesse sentido. No entanto, eu coloco aqui na ementa, residindo o autor da investigação de paternidade em comarca distinta daquela em que propôs a inicial, correta se mostra a transferência da ação para ser processada e julgada no juízo onde se localiza o novo endereço, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso ao judiciário, da proporcionalidade e da dignidade humana, e ainda em oposição ao puro formalismo jurídico processual que determina a aplicação descontextualizada do artigo 87 do Código de Processo Civil. Trata-se de menor, eu cito aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, então há uma interpretação sistemática do artigo 87, e essa regra de perpetuação da jurisdição deve ser mitigada face ao direito da criança e do adolescente. Portanto, eu estou julgando o conflito improcedente. É onde reside o menor, então deve... Improcedente, porque foi o juízo de Nobres quem sofreu o conflito negativo. Quer devolver o processo à comarca originária. Eu acompanho a doutora relatora. Desembargador Clarice. Também estou de acordo. Desembargador Marcos. De acordo? Desembargador João. De acordo. O parecer foi retificado para opinar pela improcedência, assim como fez a doutora relatora. Portanto, eu proclamo o resultado, unanimemente, os termos do voto da relatora, em consonância com o parecer oral, julgaram improcedente o conflito. 11 da pauta. Impugnação ao valor da causa, autos da ação rescisória 90.720, são vários impugnantes, Mário Alves da Costa e outros, e impugnado 4 empreendimentos imobiliários S.A. Sou a relatora, vou fazer uma síntese do voto. Trata-se de impugnação ao valor da causa atribuída à ação rescisória manejada pela empresa 4 Empreendimentos Imobiliários em face de Aires, Sartori e outros
em R$ 100.000. Verbando os impugnantes que o referido valor não corresponde ao benefício econômico buscado pelo impugnado, uma vez que a área vale atualmente a quantia de R$ 7.073.452, conforme o parecer técnico carreado aos autos pelo requerente. A impugnada diz que a causa original foi atribuído o valor de R$ 10.000. Assim, está correto o importe de R$ 100.000 à ação rescisória, posto que corrigido monetariamente, acrescentando que o parecer técnico apresentado pelos impugnantes não atende às normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que exige conhecimento necessário para a realização desse trabalho, de modo que não pode ser considerado para efeito de alteração do valor da causa. Sustenta que, não havendo possibilidade, nesse momento, de mensurar o valor econômico, o conteúdo econômico almejado, deve ser aplicado o artigo 258 do CPC, no caso, pugna final pelo improvimento da impugnação. Cumpre determinar se o valor da causa atribuída à ação rescisória deve ou não corresponder ao da ação de reintegração de posse atualizado monetariamente. Constate-se que o pedido constante da inicial rescisória é pela desconstituição do acordo que julgou a recurso de apelação civil 33387/2006, portanto, a pretensão rescisória é a reforma do acordo que reformou a sentença que havia decidido pela procedente ação rescisória. É necessário anotar a lição do nosso honorário para o caso versado nos autos. Aspas. Na hipótese da ação rescisória objetivada a rescisão integral da sentença ou acordo, o valor da rescisória é o mesmo do da causa matriz, corrigido monetariamente. Cito a fonte e tal, em razão dessa linha de raciocínio. Cito também sobre o assunto, decisão do STJ, que entende que nas ações rescisórias o valor da causa deve corresponder, em regra, ao valor atualizado da causa originária. Excepcionalmente, pode-se indicar o proveito econômico que se busca com a ação rescisória, desde que provado tal valor. Continua nessa mesma esteira de raciocínio, julgando improcedente a impugnação. É como eu voto. Consulto a desembargadora Clarice. De acordo. Desembargador Marcos. De acordo. Desembargador João. De acordo. Desembargador Marilce. De acordo. Proclama assim o resultado. Unanimemente, os termos de voto da relatora, julgar improcedente a impugnação. 13 da pauta, conflito de competência 112.082, suscitante juiz da 6ª Vara da Comarca da Capital, suscitado juiz da 2ª Vara especializada em direito bancário da Comarca da Capital. Desembargador Marcos Machado, relator. Com a palavra. Mas eu vou prometer que é a última vez que eu argumento a respeito disso. Mas nesse caso, só para mim fechar um raciocínio, eu gostaria de a paciência de Vossa Excelência. Nesse caso, a sentença bancária foi proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta capital, que, em cumprimento da sentença, declinou e o órgão suscitado, com base, né, nessa discussão de livre distribuição, inclusive trouxe arestos do nosso tribunal, e aí a matéria foi colocada para a decisão desse colegiado. A Procuradoria opina pela procedência, no sentido de devolver a vara bancária que proferiu a decisão. E a dúvida que eu trago, primeiro, é da súmula 59 do STJ, que não reconhece conflito diante de uma sentença transitada em julgado. Segunda dúvida que eu trago é da literalidade do artigo 475p2 do CPC, que estabelece a competência dentro de uma classificação absoluta. Mas o que mais me incomoda é que a nossa Câmara, a nossa Câmara reunida, a segunda turma de Câmaras reunidas, em voto do desembargador Carlos Alberto, Guiomar e Sebastião, eles firmaram um posicionamento no sentido de que a vara competente é aquela onde tramitou o processo principal. E em se tratando de, isso eu estou já resumindo, em se tratando de lide bancária, que envolve a sua especialidade, pela especialidade do próprio órgão jurisdicional, tem que ser lá processado. Bom, eu
volto a dizer que a minha intenção é aderir à posição majoritária, unânime da nossa Câmara. Mas eu gostaria de trazer esse desconforto, que do nosso lado aqui embaixo estão julgando totalmente diferente, com base, inclusive, nesse raciocínio sumular e doutrinário, e os juízes são os mesmos do nosso Estado, são os nossos juízes, que usam a nossa jurisprudência quando convém e a jurisprudência da outra Câmara reunida quando também convém ao raciocínio distinto. Então, eu trago esse registro, né? Já proferi votos divergentes, mas queria deixar mais uma vez instalado esse desconforto, quem sabe, uma segunda oportunidade, nós fazemos aí um cotejo dessas decisões nossas, aqui dos nossos colegas, que estão diametralmente opostas a nós. Neste caso, para aderir aí a uma posição da nossa Câmara, eu estou em dissonância com o parecer, né, e aderindo ao voto que Vossa Excelência proferiu no 9, né, julgando improcedente. Será que não? Vejam, olha, nesse caso é uma aqui, ação civil pública de que natureza? Ação Abrange civil todos pública, os poupadores do Estado, como é aquela? com a diferença de correção monetária dos relativas ao plano Bresser e Verão, que são correntistas, obviamente, do Banco Bradesco. E esses consumidores, que são esses correntistas, que são vários, começaram individualmente a execução. Então, Efeitos erga omnes, essa sentença. há efeito erga omnes. Agora, o que diz o juiz da sexta vara, que não está de todo, a meu ver, errado ou equivocado, vamos dizer assim. Ele entende que até os cálculos e os índices, por ter uma característica contratual bancária, precisam ser resolvidos no cumprimento de sentença. E ele, olha, não é comigo essa questão. O que eu tenho sustentado nos meus votos é a impossibilidade de, na especializada, se abrigar todo esse contingente de pedidos de cumprimento dessa sentença. Sim. São milhares e milhares. Mas é uma decisão... Essas varas não têm como. Excelência, então, é uma decisão... elas têm que ser diluídas é uma pela livre decisão distribuição. política institucional de Vossa Excelência. É o né? interesse social que prevalece sobre a regra geral. Esse é o ponto de vista que eu tenho nos meus votos. Porque no momento em que há uma situação concreta dessa natureza, nós temos que relativizar a regra geral. A regra geral, Vossa Excelência muito bem explicitou. Mas, porém, contudo, no caso concreto, não há viabilidade alguma de se abrigar todos esses pedidos que são... Não dá para contar quantos poupadores existem no estado de Mato Grosso que são beneficiados com essa sentença. Que, claro que agora, o nós não prejuízo fizemos social aqui, é muito maior. com todo respeito a Vossa Excelência e a desembargadora Marilson, que vem trazendo esse assunto recorrentemente. Nós não fizemos uma leitura estatística e muito menos cotejamos a atividade individual dos juízes cíveis e dos juízes titulares das varas bancárias, para que nós pudéssemos, em um caso concreto, dizer, olha, a minha posição é essa porque eu vou inviabilizar ou levar à falência. Isso aí é óbvio. Não, Nós temos quantas varas especializadas em direito bancário? São 5? 4? 5? Aonde? Aqui, na capital? Quantas varas de feitos cíveis gerais? Não, cíveis gerais eu não conheço. Pois é, mas o que eu quero dizer, eu não estou dizendo que o raciocínio não seja verdadeiro. Eu quero dizer que nós não fizemos isso. Não seria interessante que a Câmara, então, o fizesse? Essa é que é a polêmica que eu estou querendo levantar, no sentido de não ficar possibilitando até que o juiz lá venha a todo momento, porque essa matéria nós estamos julgando há um ano. Tem decisões, aliás, tem mais, tem decisão aqui de 2009. Por que eles não fazem o seguinte?
Desembargador Marcos Machado, eu peço vênia para fazer a interferência, mas Vossa Excelência também podia fazer a arguição de propor esse incidente de uniformização, porque seria viável até para que nós estabelecêssemos, né, um padrão único de entendimento. Não é? O raciocínio de Vossa Excelência vem com a proposta. É interessante. A meu ver, está tecnicamente acompanhando. Mas nós também não podemos inviabilizar a vara, mas também não podemos ficar arrumando jeitinho. Tem que uniformizar isso. Uniformizar seria a melhor solução. Então não eu é? vou fazer isso. Eu tenho que estudar isso. Eu concordo nunca plenamente fiz, com todos né? os argumentos e fundamentos do desembargador Marcos Machado. No entanto, nossa preocupação maior é inviabilizar. Nós não sabemos nem quanto, nós não temos, não podemos nem fazer uma previsão estatística de quantidade, porque nós não sabemos quantos poupadores ingressarão com o cumprimento de sentença. Essa é a nossa dificuldade de aceitar esse fundamento do desembargador Marcos Machado. Tá, eu agradeço e vou fazê-lo. Então eu retiro para essa finalidade. Esse processo está retirado. É isso? Exatamente. Mas para essa finalidade, se for possível registrar isso. Então nós não vamos julgar. Não. Eu vou retirar para. A pedido do relator. Acredito, com licença, Vossa, mas eu acredito que todos os demais, com esse pedido de retirada para esse fim, todos os demais que nós tivemos, porventura, também ficariam suspensos, aguardando, então, essa proposta. Não é? Para que depois possamos ter um julgamento mais unânime. Para incidente de uniformização, o desembargador Marcos, relator do processo, pautado sobre o número 13, requer o adiamento do mesmo. Depois 14 da pauta, embargo de declaração, embargante Emílio da Silveira Santos, embargado Sebastião Machado da Silva e outros. A desembargadora Clarice é a relatora. E está com a palavra. Esses são embargos de declaração em que se alega obscuridade que eu não vislumbrei, estou desprovendo. Desembargador Marcos. de acordo. Desembargador João. De acordo. Desembargador Marilce. Eu também estou de acordo. Unanimemente, os termos do voto da relatora desprover os embargos. 16 da pauta, reclamação 124469, reclamante Cipal Indústria e Comércio, reclamado o excelentíssimo senhora doutora juíza de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste. Desembargadora Marilce, a relatora, está com a palavra. Essa reclamação aqui ocorreu o seguinte: numa medida cautelar de arresto de grãos, a juíza da 2ª Vara Civil de Primavera indeferiu a liminar. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento, da qual eu fui relatora, e esta decisão foi reformada à unanimidade e com uma ressalva de que deveriam ser respeitados eventuais direitos trabalhistas ou preferenciais. Após o julgamento na Câmara,
juíza proferiu sentença de mérito. E na sentença de mérito, segundo a reclamante aqui, Cipal, a juíza não teria descumprido o acórdão proferido no agravo de instrumento. Então, a reclamação dela é com relação a esse descumprimento, segundo alega, da juíza em relação ao agravo de instrumento 99.431/2010. A douta Procuradoria opina pela improcedência da reclamação por não vislumbrar descumprimento do acórdão, haja vista que os créditos preferenciais foram posteriores à cessão do crédito objeto da cautelar de arresto. Esse é o parecer. Mantida o parecer. Vossa Excelência, pode prosseguir. Eu própria fui a relatora do agravo de instrumento e aqui nessa análise dessa reclamação não vi nenhum descumprimento do acórdão. O que ocorreu foi que a juíza, ao sentenciar, ela teve uma cognição exauriente, mais abrangente de toda a causa e simplesmente entendeu a meritíssima juíza que não havia crédito preferencial no caso, fazendo a análise dos credores aqui envolvidos. Portanto, eu não vi qualquer violação ou descumprimento do acórdão, até porque a sentença tem uma cognição maior, ampla, né, e exauriente da causa. Portanto, eu estou julgando improcedente a reclamação. Até porque o livre convencimento da magistrada é sentenciar o processo, ela não está descumprindo uma decisão interlocutória, ela está sentenciando o feito. Né? Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Clarice. De acordo. Desembargador Marcos. De acordo. Desembargador João. Unanimemente, nós temos o voto da relatora em consonância com o parecer. Julgaram improcedente a reclamação. 17 da pauta, embargo de declaração, embargante Banco do Brasil, embargado Vanderlei Farias de Santos, embargador Marcos, o relator está com a palavra. Presidente Menezes Pares, esses embargos eles foram opostos em razão de 2 votos dissidentes, à época proferidos pelo desembargador Orlando e pela desembargadora Marius. A matéria, na essência, foi impugnada em razão de um julgamento da segunda, né, onde havia discussão sobre a assinatura aposta num título e se era justificável a produção da prova pericial e, se assim o foi, a nota de crédito considerada produzida pelo banco, cabia ao banco, né, provar esse falso que o cartório não teria identificado, mas havia uma similitude. Eu, embora entendendo que se tratava de uma reiteração das teses, eu observei ambos os votos, cotejei com os votos que foram proferidos à época pela senhora e pela desembargadora Clarice e mantive a posição que tive no julgamento da rescisória e, nesse contexto, eu estou rejeitando, ou, portanto, desprovendo, né, os embargos declaratórios. Não sei se esse breve síntese eu consegui recordá-los, mas eu posso ler aqui fragmentos para, se necessário for. Desembargador João, com as explicações. Compreendi perfeitamente e voto com o relator. Desembargador Marilce. Eu só queria uma rápida explicação, desembargador Marcos. Pois não. O motivo da inconformidade do banco reside exatamente onde? Onde é que ele está dizendo que houve omissão? Bom, o banco sustenta omissão porque ele teria apresentado uma contraprova ao laudo pericial por meio de autenticação da assinatura, de outra assinatura dele. Não teria emitido a nota de crédito rural, tampouco arguído falsidade do documento da assinatura. Teria se operado a preclusão consumativa contra a prova pericial, então ele tenta resgatar lá uma discussão do juiz singular. O julgado teria partido de premissas falsas, a considerar que a nota promissória havia sido produzida pelo banco
e não houve enfrentamento de dispositivos do CPC. E, por último, que o ônus da prova não lhe caberia neste caso, né? São, como eu disse, matérias que foram enfrentadas no acordo, na segunda, e eu reenfrentei todas na rescisória. Agora, parte de linhas doutrinárias distintas, não há dúvida nenhuma. A opção que o voto divergente adotou, se analisar rigorosamente, não é de todo questionável, é coerente também, tanto é que aqui fez 2 votos, né, acolhendo o voto minoritário, mas prevaleceu a maioria. Todos provendo. Eu acompanho, esmagador Clarice. De acordo. Proclamo o resultado unanimemente, nos termos do voto do relator, desacolher os embargos. Tá bom? Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Serenidade. Eu até tive, você não acha que eu tive? Mas eu não aguento essas palhaçadas, João. O cara já recorreu. Pronto. Traga a Você mais do que aquele cara, aquele teatro que ele fez lá, aquela barca que você queimou. Eu fiquei assim para não rir. Aquele teatro que ele fez lá. Aquele advogado lá, dizendo que eu sou suspeito, que eu nunca nem havia falado com aquele cara na vida, nunca nem